Boa noite, hoje é domingo de Pentecostes e vamos para o nosso sermão especial, a lei que condena, o espírito que vivifica. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés. Caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Êxodo capítulo 32, versículo 28. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. O dia de Pentecostes é frequentemente reduzido a debates superficiais sobre dons espirituais e manifestações exteriores. A glória desse dia vai muito além de qualquer misticismo vazio. Para compreendermos a magnitude do que ocorreu na casa de em Jerusalém, precisamos olhar para o passado, para o Monte Sinai. A festa de Pentecostes no Antigo Testamento celebrava a entrega da lei a Moisés. Naquele dia terrível, enquanto a santidade de Deus era gravada em tábuas de pedra, o povo se corrompeu com o bezerro de ouro. O resultado da quebra daquela aliança foi o julgamento divino e a morte de 3.000 homens. Século depois, no dia de Pentecostes do Novo Testamento, o Espírito Santo desceu e o apóstolo Pedro pregou o Evangelho. O resultado não foi o juízo, mas a justificação. Naquele exato dia, 3.000 almas foram resgatadas das trevas. A letra da lei mata, mas o Espírito de Cristo vivifica. A condenação inevitável da velha aliança. A lei de Deus é perfeitamente santa, justa e boa. O problema não estava nos mandamentos, mas no coração do homem corrompido pelo pecado. A velha aliança exigia perfeição moral, mas não concebia o poder interior para alcançá-lo. No Sinai, a santidade de Deus encontrou a idolatria dos homens e o resultado inevitável foi a morte. Os 3.000 corpos caídos no deserto são a prova visual de que ninguém será justificado pelas obras da lei. Se você tentar se apresentar diante do tribunal de Deus confiando na sua própria moralidade, a lei será o seu carrasco. A letra da lei foi dada não para nos salvar, mas para expor a nossa total miséria e nos conduzir ao desespero da nossa própria condenação. Fogo que consome e o fogo que purifica. No Monte Sinai, o Senhor desceu com o fogo, trevas e tempestade, ordenando que o povo se afastasse sob pena de morte. Era o fogo de uma justiça severa e inacessível. Na casa em Jerusalém, o Senhor desceu em forma de línguas de fogo, divididas pousando sobre cada um dos discípulos. Aquele fogo não veio para destruí-los. O juízo que a igreja merecia já havia caído sobre os ombros de Jesus na cruz do Calvário. Pentecostes é a declaração celestial de que o sacrifício do Cordeiro foi plenamente aceito, porque Cristo suportou a ira de Deus na cruz. O Espírito Santo pôde descer para habitar e capacitar a noiva sem consumi-la. A glória transformadora da nova aliança. A diferença brutal entre os 3.000 mortos e os 3.000 salvos revela o coração do Evangelho. Deus cumpriu a promessa feita aos antigos profetas. Ele não escreveu os seus mandamentos em pedras frias, mas nas tábuas de carne dos corações regenerados. Em Jerusalém, as almas não foram passadas pelo espírito do juízo dos levitas. Elas foram cortadas no coração pela espada do Espírito, que é a pregação cristocêntrica das Escrituras. A religião externa tenta moldar o homem de fora para dentro por meio do medo. O Espírito Santo, habitando em nós, transforma a nossa natureza de dentro para fora, concebendo-nos o desejo profundo e o poder real para amarmos a vontade soberana do Criador. O contraste entre o Sinai e Jerusalém é o resultado perfeito da obra da redenção. O Sinai nos mostra o castigo que nós merecíamos pelas nossas rebeliões
diárias. A casa em Jerusalém nos mostra a graça imensurável que nós recebemos através do Filho de Deus. Nós merecíamos a espada que abateu os adoradores do bezerro de ouro, mas fomos alcançados pelo vento impetuoso da misericórdia. Não há poder na carne humana para vencer o pecado. A nossa única esperança repousa na obra consumada de Cristo e na habitação contínua do Espírito Santo em nossas vidas. Se você ainda tenta impressionar a Deus com seus próprios esforços e boas obras, saiba que você está vivendo aos pés do monte. A lei aponta as suas falhas e clama pela sua punição. Arrependa-se hoje da sua justiça própria. Abandone a religiosidade morta e corra desesperadamente para o Salvador. E você que já nasceu de novo, para de viver de uma forma fraca e acovardada. Honre a presença do Espírito Santo que faz morada em você. Busque uma vida de pureza profunda. Submeta-se à autoridade inerente da Bíblia e tenha ousadia para pregar a cruz. A mesma graça que salvou 3.000 almas naquele dia continua poderosa para salvar os perdidos da nossa geração. Deus, Pai de misericórdia, nós te louvamos porque a tua lei expõe a nossa ruína, mas a tua graça nos resgatou da morte eterna. Agradecemos por não nos teres consumido na nossa idolatria, por teres enviado o teu Santo Espírito para selar a nossa redenção. Perdoa-nos por todas as vezes que entristecemos o teu Espírito com nossos pecados e frivolidades. Dai-nos coração de carne que pulsem por santidade. Conceda-nos intrepidez para anunciar o Evangelho do Senhor Jesus, pois sabemos que Ele é a única mensagem capaz de ressuscitar os mortos. Em teu santo nome. Amém. E essa é a nossa mensagem de Pentecoste. Tenha uma boa semana e que Deus te abençoe.